6. Gálatas, capítulo 6, no versículo 17. Gálatas 16, o versículo 17. Hoje nós vamos estar falando sobre marcas. Amém? Amém. Gálatas 6, versículo 17, que diz assim, ó. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, amados, poder sentar. Abram as suas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 20. Aonde nós vamos começar lendo o versículo 30. Provérbios, nós vamos ler todo ele, mas nós vamos começar pelo versículo 30. Capítulo 20, o versículo 30. Amém? Amém. Aonde fala assim, ó. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Amém? Amados, quando nós formos olhar para o capítulo 20 de Provérbios, nós vamos nos depararmos que ele já começa com um tom bem forte, algo que ele diz é. Ele já está dizendo que é. Digamos, o vinho é. Ele está afirmando que é algo ruim. Quando nós lemos este versículo 30, e nós falamos sobre os vergões das feridas, se nós fôssemos falar, nós teríamos dizendo assim, ó, as marcas das feridas. Nesse capítulo 20, nós vamos ler e aprender sobre marcas, feridas que foram colocadas e que nós trazemos em nossas vidas, em nosso corpo. Feridas que muitas vezes foram calejadas, né? Mas ao mesmo tempo, amados, essas feridas, que diz assim, ó, são a purificação dos maus. Glória a Deus. Marcas que nós carregamos, que aconteceu de mal na nossa vida. Quem é que não tem uma marca de criança? Quem é que não tem uma marca de um corte? Quem é que não tem uma marca porque tomou uma injeção? Quem é que não tem uma marca, né, porque quebrou, porque se arranhou? Quem é que não tem marca? E isso foram marcas, foram feridas que machucaram. Talvez hoje, nós adultos, né, a gente olha para essa marca, a gente vai dizer, isso aí foi uma coisinha. Mas naquela época, quando nós tínhamos aquela certa idade, aquela ferida machucou. Aquela ferida, talvez levou até dias para se curar. Eu me lembro que eu era criança, e era inverno, e nós tínhamos a mania de estar brincando, de estar se escondendo. Estava chovendo, né? Nós estávamos brincando de se esconder dentro de casa. E eu inventei de me esconder atrás do fogão a lenha, do ladinho assim, sabe? Do ladinho do fogão a lenha. E tinha uma chaleira de água fervendo, sabe? E a minha mãe, naquele instante que eu me abaixei, eu era gordinha, né? Ela virou a chaleira assim, porque eu acho que nunca pensou que eu fosse me levantar rápido. E naquele exato momento, quando alguém disse, eu achei, sabe quando a criança, né, já quer sair correndo? Eu saí correndo e me pendurou o blusão naquela chaleira. E aquela chaleira de água fervendo, ela entrou assim, sabe? Então eu tenho uma marca, porque assim, né? E naquele exato momento, assim, eu me lembro assim, que aquela dor foi tão grande, sabe? Mas ao mesmo tempo foi tão grande, eu queria correr. Mas quando eu dei o primeiro passo, eu me lembro que eu caí, assim, sabe? Da dor que foi, daquela água que veio assim, sabe? Então são marcas, amados. Muitas coisas na nossa vida deixam marcas nas nossas vidas. Tem marcas que nós vamos lembrar delas para sempre. Tem marcas nas nossas vidas que nós vamos lembrar e vamos dizer, eu aprendi uma lição. Eu aprendi essa lição que eu nunca deveria estar me escondendo atrás, num lugar onde, né, tem um fogão. Então não é lugar para a criança se esconder.
Mas toda criança tem aquela mania de se esconder onde não deve, né? Então eu trouxe essa marca. Mas, amado, quando Paulo falou sobre, né, desde agora ninguém me inquiete porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, diz que Paulo carregava 6 marcas. E essas marcas, amado, todo cristão deveria carregar. E se você não carrega, amado, então está na hora de você carregar. A primeira marca que Paulo carregou diz que foi o amor. Porque o amor, amado, é o tenaz, é a cola. É o amor que traz sobre as nossas feridas algo diferenciado. Sabe aquele beijinho da mãe, né? Aquele assopro naquela feridinha quando dá? É o amor de uma mãe. Sabe aquele olhar, quando alguém olha porque tu se machucou e te olhou com aquele olhar assim, parece meio marejado? Ou você está doente, aquela pessoa vem ali e te apaga? É o amor. Mesmo que aquela doença vai trazer uma grande ferida, mas você sabe que tem alguém do teu lado que está te amando. Paulo sabia que ele tinha que amar. Porque a primeira coisa que aconteceu na vida dele, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, e ele ficou ali sem a sua visão, ele sabia que ele teria que ter o amor de alguém para levar ele em algum lugar seguro. Nós, cristãos, nós temos que ter a primeira marca, que se chama amor. A segunda marca que ele tinha era provação. Todo cristão que não é provado, irmão, tem alguma coisa estranha. Todo cristão que está fazendo algo contra, né, as maldades, contra o reino dos infernos, o diabo vai querer atacar. Eu vou querer, né, ser e não vou querer ser atacado. Até uma criança lá. O inimigo não tem pena. Então, a segunda marca é a aprovação. A terceira é a mansidão. A terceira marca do cristão é a mansidão. Muitas vezes, amado, tem certas situações que nos levam a nós ter ira, raiva. E esta é uma das marcas, amados, e é uma das provações, amados, que mais é provado o cristão. Né? É a ira. E muitas vezes nós resolvemos, nós falamos coisas sobre a ira, nós não queríamos falar. Então essa é uma das marcas que nós cristãos devemos carregar. A humildade de saber que eu sou menor que meu irmão. De eu saber que eu posso dar lugar para o meu irmão. De saber que aonde eu chegar, eu não preciso estar acima, mas que eu sirva para servir o meu irmão. Aleluia. A quinta, o perdão. Mas nós temos que saber perdoar. E como é difícil, muitas vezes, nós saber perdoar. Porque às vezes a gente diz assim, eu perdoo. Tu sabe o que tu fez aquele dia para mim? Esta é uma das marcas. E a última mais, que é a mais difícil de acontecer, mas que todo cristão deveria ter, obediência. Quantas vezes, amada, a gente diz assim, eu sou obediente. Eu sou obediente, olha, e aí muitas vezes a gente pega essa obediência, né? E muitas vezes nós mesmos damos exemplos de uma má obediência. 6 marcas. Diz que Paulo trazia nele da vida de Cristo na vida dele. Amém? Mas neste capítulo, amado, nós estamos falando sobre as marcas de feridas, as marcas que calejam, as marcas que abrem e muitas vezes nos trazem dores. A primeira diz assim,
versículo 1, o vinho escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Amados, a bebida forte, os vícios, as marcas dos vícios, as marcas da droga, as marcas que muitas vezes nós achamos assim, não, eu vou beber porque eu estou bebendo, eu vou fumar porque sou eu que estou fumando, só que tu está matando alguém que está do teu lado. São marcas que tem nas nossas vidas que muitas vezes, depois que a gente muitas vezes se torna cristão, a gente deixa desses vícios, mas nós carregamos essas marcas. Aleluia. Marcas que muitas vezes, nós vamos muitas vezes lá na frente, amado, a gente vai ver que foram consequências que a gente fez lá na juventude. De pessoas que trazem marcas de doenças do fígado, pessoas que trazem marcas do pulmão, e ainda por cima colocam muitas vezes a pessoa que está do lado, não é? Muitas vezes, porque aquele que convive com o fumante, se ele não fuma, a pessoa que está do lado, enfim, ela vira um fumante, porque ela, né, inala a fumaça. Eu já vi pessoas, amado, que nunca colocaram a boca no cigarro, né? E tem problema de efusão pulmonar, porque simplesmente conviveram com uma pessoa que fuma. Marcas. Como o bramido do leão, o terror do rei, o que provoca a sua ira, peca contra a sua própria alma. E nós estávamos falando sobre a ira. Amados, a ira, ela provoca marcas que nós não enxergamos. Mas dentro de nossas vidas, dentro dos nossos corações, muitas vezes, amado, tem pessoas que até câncer cria por causa da ira, por causa da mágoa. Porque a ira, ela começa com uma sementinha pequena. Sabe aquele, quando tu pisa no dedinho, aquele minguinho assim, de saltinho, dá aquela dorzinha assim, parece que vai lá na cabeça da gente volta. Ali começa. Só que ela é tão fininha, que ela assim, parece que ela dá e passa. Mas se tu mexer 5 minutinhos no teu dedinho, né, aquela dorzinha vai voltar. É assim a ira. Se nós voltarmos no mesmo assunto que nós levou a ira, ela vai voltar e ela vai deixar marcas. E muitas vezes, amados, essa marca só poderia ser colocada e ser terminada por um pedido de perdão. A marca que Cristo trouxe para nós. De nós colocarmos, de nós reconhecermos que nós erramos. Aleluia! Honroso, né, é o homem a desviar-se de questões, mas todo tolo se intromete nelas. Fofoca. Marcas, amados, que muitas vezes destroem a vida de uma pessoa. Muitas vezes poderá trazer até a morte de uma pessoa. Pode ser uma morte física e também pode ser uma morte espiritual por fofoca. De nós falarmos muitas vezes coisas que nós não vemos, coisas que nós não ouvimos. Marcas profundas. Porque aqui diz assim, honroso é para o homem desviar-se de questões. Mas todo tolo se intromete nelas. Marcas profundas que deixam na nossa vida. Capítulo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que mendiga na cega e nada receberá. A preguiça. A preguiça, amada, é uma das atitudes. Né? Porque neste capítulo nós temos sentimentos, vícios, atitudes. Né? Nós estamos dentro desse capítulo. E a preguiça, amados, é uma atitude. É uma atitude que muitas vezes o preguiçoso, ele não se importa. Muitas vezes as pessoas acham assim, mas então aquele que não trabalha é preguiçoso. Não estou falando de trabalho, mas
Eu estou falando muitas vezes, amado, da preguiça mental. Da preguiça a qual eu posso muito bem ajudar uma pessoa, mas eu não ajudo, porque não tem nada a ver comigo. Eu estou vendo meu irmão ir ladeira abaixo, né? Eu estou vendo acontecer algo na casa dele, mas eu não vou me intrometer, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sei que eu poderia muito bem chegar e dar uma palavra de consolo. Eu poderia muito bem dar uma palavra, né, de dizer, olha, não vão por aí, não é assim. Olha, vamos olhar para Cristo. Vamos fazer algo. Mas muitas vezes a gente deixa, né, a pessoa ir, e a cada dia a pessoa vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E aí quando a pessoa deixa, aquele lá, onde vai com um preguiçoso, nem os cultos de. Talvez quantas vezes aquela pessoa entrou naquela porta, quantas pessoas necessitando de um abraço, muitas vezes necessitando de uma palavra de conforto, necessitando de dizer, olha, amada, lá na tua casa está acontecendo alguma coisa, mas eu acredito, nosso Deus é fiel, nosso Deus é Senhor, vai passar essa tempestade. Vai chegar um momento que tu vai se regozijar. Continua firme no Evangelho. Continua. Porque este é o momento a qual você está sendo provada. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Conselho, vigilância. Mas muitas vezes a gente tem que ter vigilância, a gente tem que vigiar. Porque a gente que é cristão, esse dia eu estava falando, eu estava dizendo assim, ó, o diabo nunca vai chegar de guampa, feio, com os dentão para fora, não. Primeiro ele vai te observar. E ele tem tempo para te observar. Ele vai te observar 24 horas. Vai dizer assim, não, mas eu só tenho 12. Não, ele vai te observar também na hora que tu estiver dormindo. Ele vai te observar uma semana, um mês, 2, 3, 4. Ele tem tempo para te observar. E ele vai dizer assim, não, eu não preciso tirar o fulano de dentro da igreja. Mas eu posso colocar algo para ele olhar e passar todos os dias a olhar. E nós começamos a olhar devagarinho. Hoje nós olhamos, nem deu bola. Amanhã de novo está lá. Na outra semana, mas isso aí está aí mesmo, mas olha, nem que eu podia estar lá dentro da minha casa. Nem que eu podia ter, nem que podia ser meu amigo, nem que podia ser isso, nem que podia fazer aquele outro, nem que podia fazer aquele outro. Eu podia até comer, não ia fazer mal nenhum. Vigilância. O homem inteligente, o homem que tem atitude, que tem seus princípios, não, isso aí não é para mim. Isso não é para mim. A mulher, não, está acontecendo isso. Mas isso eu não preciso chegar na plena. Eu preciso é me levantar. Eu não preciso dessas marcas. Eu já sei muito bem o que essas marcas, se não está dentro daquilo que eu aprendi dentro da palavra, porque não é para mim. Se não está dentro daquilo que o Senhor me prometeu, não é para mim. Eu preciso é mudar. Talvez Salomão estava conversando com o filho dele, porque no capítulo 20, já provavelmente o filho dele já estava moço, já estava fazendo tantas coisas que ele já não sabia mais como conversar. Mas ele queria mostrar para o filho que aquelas marcas que ele trazia na vida dele, que muitas vezes, amado, ninguém vê, ninguém sabe, mas tu traz marcas. E quando nós falamos para um filho ou para uma filha, a gente está falando, não, comigo não vai acontecer. Eu sou esperta.
Não, eu posso pular. Eu posso botar só o pé. Lá. Não, mas aqui, ó, a pontinha de perna lá na igreja, mas o pezinho eu posso botar lá. Nós começamos. Hoje nós começamos botando os dedos. Amanhã nós colocamos o dedo da mão. Depois nós colocamos o braço. Em qualquer hora nós estamos todos de mão fora. Aleluia! Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel quem achará? Amados, é aquela velha história que um dia eu contei, né? Diz assim, ó. Amado filho, me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem tu és. Verdade. Né? Não se assenta-se com escarnecedores. E muitas vezes, tudo aquilo que é ensinado lá fora é diferente. Amados, é uma bênção nós termos amigos lá no mundo. É uma bênção, sabe por quê? Porque nós somos luz. É uma bênção nós compartilharmos, né? Aquela semana, aquele final de semana, qual nós tivemos dentro da igreja, onde nós aprendemos, aonde nós levamos uma coisa boa. É uma bênção. Mas agora, quando a experiência do nosso amigo do mundo começa a influenciar a nossa vida e começa a colocar em nosso coração que nós gostaríamos também de praticar, é porque tem alguma coisa errada. E daquelas experiências que eles estão falando, muitas vezes nós já passamos. Porque quem foi criado no mundo, até uma certa idade, aprendeu um dia a beber. Se não passou pelo cigarro, passou perto. Se não passou por um vício de uma droga, passou perto. Se não usou maconha, passou perto. E muitas vezes, aquelas pessoas não usam, o diabo vai estar. Ele está só esperando você sentar. O homem bondoso apregou a sua bondade. O fiel, né? Mas quem achará? É para nós se conectar com pessoas que realmente, né, fazem algo diferente a nós. De nós deixarmos. E amados, muitas vezes, amados, nós temos aprendido, nós temos falado, nós temos conversado com pessoas assim, não, aquilo me influenciou, aquilo no meu coração aflorou e eu desci. Marcas que nós carregamos, e muitas vezes nós achamos, não, eu não tenho medo da bebida. Eu posso chegar em qualquer lugar, o pessoal está bebendo ali, eu até posso ter, mas uma hora dessa vai vir na tua cabeça o cheiro. Vai vir o gosto na tua boca, se tiver um calorão, misericórdia. Tu vê aquele negócio espumando, o sangue de Jesus tem poder. O vício da droga, do cheirar, do fumar, ele sabe que ele não pode ir para o meio, ele não pode chegar perto. Porque a tua mente vai desencadear, ela está fechadinha, ela está lá, fechadinha. Mas quando tu chegar perto, pum, ela abre. E a nossa mente, amados, é a parte do nosso corpo mais traiçoeira que nós temos. Porque quando a gente menos espera, a gente está fazendo muitas vezes as coisas que nós, assim, não, nunca mais eu vou fazer. Muitas vezes nós começamos devagarinho, quando a gente está praticando. Marcas. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala assim, ó, quem nunca pecou é mentiroso. Quem diz assim, eu nunca pequei.
pequei. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu nunca pequei. É mentiroso. Porque nós, amados, temos a nossa essência pecaminosa. Se nós não nos guardarmos todos os dias e pedir para o Senhor perdão, porque muitas vezes assim, ó, eu não peguei, mas ó, né? Ó, a linguinha. Não. Mas muitas vezes nós começamos, né? Marcas que muitas vezes deixam nas nossas vidas, né? Vergões que muitas vezes deixam calejado nas nossas vidas. Duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma contra a outra. Amados, é lá em Deuteronômio 25, no capítulo 13 a 16. Fala sobre pesos e medidas. Ele é do 13, Deuteronômio 25, 13 ao 16. Fala sobre medidas e peso. Fala sobre a honestidade. Nós não deveremos, amados, carregar as nossas bênçãos, carregar as nossas vidas em medidas diferentes. Eu vou carregar um pouquinhozinho, só um pouquinho assim. Um pouquinhozinho da mentira. Só um pouquinho. Mãe, eu vou para a direita. Aí a mãe pensa que está na direita e está na esquerda. Mas foi só uma mentirinha. Julgo desigual. Eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Todo isto o diabo pega na mão. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser bonitinha, mentira. Ele pega na mão. E se ele tiver isso na mão, na tua mão, ele pega o teu braço. É por isso que nós, como cristãos, temos obrigação, amados. Porque muitas vezes a gente diz assim, ó, amados, orem. Muitas vezes nós temos que pedir perdão, amados, antes de nós dormirmos. Porque muitas vezes a gente até lá, junto, né? Mas quem já nunca falou assim, ó, o meu salário é uma miséria. Mas espera um pouquinho. O teu salário não é o suor do teu sustento? O teu salário não é algo que o Senhor te deu um emprego? Que te abriu? Glória a Deus. Como é que ele vai ser uma miséria se for uma bênção? Verdade. E muitas vezes nós dizemos, né? Meu filho é um diabrado. Espera um pouquinho. Ele não é uma bênção? Meu filho é burro. Mas espera um pouquinho. A sabedoria não é Deus que dá? Então somos nós que estamos errando. Então o que nós não estamos pedindo para Ele? Senhor, não abençoe meu filho da sabedoria, da graça. Faz ele crescer em mistérios, faz ele crescer na graça, faz ele crescer na bênção. E quantas vezes nós, a nossa boca, né? Peso, né? De medidas diferentes que nós carregamos. Aonde as marcas, muitas vezes é deixada numa criança, muitas vezes é deixada numa pessoa. E ela vai carregar aquilo pelo resto da vida dela. Pesos, marcas. Até a criança será dada a conhecer pelas suas ações. E a sua obra for pura e reta. Amados, até uma criança sabe o que é certo e o que é errado. Se eu colocar
essas pilhas aqui. E toda vez que a Antonelli vinha aqui e dizia assim, não faz aqui. Não mexe aqui. Vai chegar uma hora, como ela mesmo faz quando a gente está sentado lá. Ela olha para o celular da gente e vai fazer assim. Ela está louca para mexer. Mas ela sabe que a gente vai falar para ela. Agora, o primeiro dia que ela fizer assim, e ela for mexer ou deixar, ela vai dizer assim, apesar dela dizer que não, ela me deixou mexer, então eu posso mexer. Ela vai entender isso. A criança, mas é o nosso reflexo. Né? Muitas vezes a gente diz assim, mas o meu filho desmou disso que outro. Aí você vai dizer assim, mas o que tu quiser explicar disso? Muitas vezes, amada, a criança ouve o que nós estamos falando. Aquela criança que grita com os outros, vai gritar. Muitas vezes somos nós que gritamos lá dentro de casa, né? E aí nós queremos uma criança calma, uma criança abençoada, sentadinha, bonitinha. Mas é o nosso reflexo. Quantas vezes nós poderíamos sentar com a criança, ler a palavra, dizer para ela, dizer coisas boas. Mas não precisa nem tu ler a Bíblia, simplesmente tu sentar com a tua criança. Olha, meu filho, eu te amo. Tu não precisa fazer isso, tu não precisa. Eu estou aqui do teu lado. O nosso Deus está do teu lado. O Senhor Jesus anda contigo. Nós passamos o dia inteiro. Nós temos tempo para Facebook, nós temos tempo para o WhatsApp, nós temos tempo, né? Tempo para tudo. O nosso serviço para limpar a casa, para lavar. Mas nós não temos tempo de dizer para o nosso filho, Jesus te ama. E eu também. Só que nós estamos cansados, nós estamos tão estressados, né? Mas que merda, que isso, que aquele outro, que aquele outro, que aquele outro. Né? E aí a gente não quer que a criança fale. Mas nós falamos. Marcas. Né? O ouvido ouve e o olho vê. E o Senhor fez os ambos. Sabe aquela história que nós lemos lá? Né? Sobre a fofoca? Amados, nossos olhos, amados, tem coisas que nós olhamos, nós vemos, ou ouvimos, acabou. Aí eu vou chegar lá na casa evangélica, olha, Angélica, lá na igreja hoje, falando. Olha, falaram de ti. Não, olha que não te preocupa, falaram falando de ti lá. Nossos olhos, nossa boca. O Senhor fez os dois. Mas Ele fez para nós lermos, amados. Lermos, para nós ouvirmos. Ele fez dois ouvidos. Se tivesse feito só um, não precisasse ouvir muito, veria só um. Né? Não precisa do outro, faz só um. Porque aí vai ouvir só aquele que ele quiser ouvir. Tá? Quando ele quiser ouvir, não, ele fez dois. Mas a boca ele fez só um. Glória a Deus. Aleluia. E nós aprendemos a fechar mais a nossa boca e ouvirmos. Aleluia. Não ames o sono, porque ele não empobrece. Para que ele não empobrece, abre os teus olhos e te fartas de pão. Nada vale, dirá o comprador. Mas índice então se gabará. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Amados, nesses versículos aqui, muitas vezes, amados, nós achamos assim. Principalmente, o que é meu é muito bom. Se eu for vender, né, muitas vezes, olha, concessionária de crente, né? Às vezes tem umas balas, e aí eles chegam, uma pessoa ali que às vezes não entende de carro. Não, olha, leva esse carro aqui, ó, uma benção esse carro. A pessoa sai, anda um mês. Mas como? Ah, mas foi tu que não sabia, foi tu que não soube isso, não soube aquele outro. Né? Não, quando saiu daqui, saiu uma benção. Muitas vezes, amado, nós damos valor porque é nosso, porque nós queremos passar para frente. Muitas vezes nós achamos assim,
Agora, quando nós formos comprar, a pessoa coloca para vender isso aqui. Aí, ela bota, tá, digamos, 20 reais. Aí eu vou comprar, não, mas para um pouquinho. Isso aí nem vale 20 reais. Mas se já está usado, sei lá se já não quebrou por dentro. Mas é porque era do outro. Muitas vezes ela compra e ela sai vendendo, né? Somente nos grupos agora. Ela vende por 25. Por que para mim, as minhas coisas, eu tenho que valorizar? E a dos outros nós temos que sempre depreciar. Marcas, irmãos. Por que eu tenho que valorizar a pregação do fulano e do outro? Não estou nem aí. Por que eu tenho que me alegrar com o louvor daquele que canta lindo, maravilhoso, mas eu tenho que meter o dedo daquele que vem aqui louvar o Senhor, mas aquela pessoa teve coragem de vir aqui louvar o Senhor. Aleluia. Talvez ela não cante lindo, mais lindo, mas ela teve coragem de vir aqui e enfrentar os nossos olhos. Aleluia. Aleluia. Ela teve coragem de vir aqui e cantar e fazer o que é o melhor que ela tem, porque ela está fazendo é para Deus. Glória a Deus. E muitas vezes nós olhamos para aquela cara, né? Marcas, feridas. E chega e diz assim, nunca mais eu vou cantar. Nunca mais eu vou ter coragem de ir lá orar. Porque eu só sei dizer, aleluia, glória a Deus, amém. E muitas vezes o Senhor está ouvindo aquele aleluia, aquele glória a Deus daquela pessoa. Aleluia. Nós chegamos aqui com tanta velocidade na oração. Nós já estamos tão acostumados que já nós nem fizemos mais com o nosso coração, nós fizemos mais para aparecer mesmo. Marcas. Né? Aleluia, Jesus querido. Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora por um estranho. Suave ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca encherá de pedrinhas de areia. São 2 versículos, amados. Os Israel, eles tinham algo que eles não eram fiador de ninguém. Muitas vezes, amados, nós temos que saber para quem nós somos realmente fiador. Porque muitas vezes vai se destruir uma amizade, vai se destruir uma família, vai se destruir a tua vida, porque a vida daquela pessoa já estava destruída. E muitas vezes nós temos que ter a certeza, amados, porque isso vai trazer marcas, amados, na vida de pessoas. Ela sempre vai olhar e vai dizer, ela vai aquela pessoa. Lá vai aquela pessoa. Marcas, amados, que nunca mais vai sair das nossas vidas. Até não chegar com aquela pessoa, pedir perdão. Talvez aquela pessoa até vai morrer, porque nós não vamos conseguir fazer isso. Então nós temos que ter cuidado, gente. Né? O pão da mentira. A mentira. Essa é a pior coisa que existe, né? Porque o pai da mentira, né? É o... Então, como é que nós vamos estar comendo pão da mentira, né? Como é que nós vamos estar degustando? Né? Isso eu digo até para as crianças, né? Para os pequenos. A mentira. Aleluia. Mas o inimigo pega. Quando a gente é criança, quando a gente é nova, sabe, quando a gente está nos seus 6, 7, 8, 9, 10 anos, já gosta muito de pegar na mentira. E ele enfeita a mentira. E ele penetra nas nossas vidas através da mentira. Por isso que diz aqui a palavra, né? Ó, suave é o homem, o pão da mentira, mas a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. No final, amados, quem é que gosta de estar com pedra e areia na boca? Ainda por cima de machucar, ainda de
pode quebrar um dente. Não é? Marcas que uma mentira vai deixar. E outra coisa, amado, muitas vezes assim, ó. Muitas vezes, amado, uma mentira, às vezes, nós entramos numa mentira e às vezes nós temos que mentir outra vez, para mentir, né, e para tentar abafar a primeira. Só que aí, amado, vai se tornando uma cola. Vai se tornando. Porque a mentira vai indo, até você cortar. Quando você vê, você pensa que você está caminhando no corredor e a cola está lá atrás. Por causa da mentira. Porque marcas nós temos em nossas vidas. Cada pensamento com conselhos se confirma. E com conselhos prudentes pode-se fazer uma guerra. Ontem, eu estava estudando, depois que eu parei de estudar, eu fui até a sala e o pastor Carlos estava olhando um filme. E era sobre um homem. Ele chegava, amado, ele conseguia chegar nas pessoas, e principalmente ele chegava e pegava mulheres. Eles estudavam uma mulher e pegavam. Tipo aquele do Tinder. Né? Tinder, né? Aquele que passava tempo. Era quase igual aquele filme assim. Então, ele conseguia entrar na mente daquela pessoa e ele conseguia arrancar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que ele conseguia entrar na mente daquela pessoa, ele conseguia fazer com que a pessoa fizesse o que ele queria. Mas uma pessoa com a mente, ela pode provocar, uma mente maligna, ela pode provocar uma distensão dentro da família, aonde uma família inteira, às vezes, tem boas, se dão, estão sempre juntos. Uma pessoa com a mente, ela pode estragar uma família inteira. Ela pode destruir uma família inteira, dizendo irmãos, pai, irmã, toda a família. Porque a mente dela, ela não quer simplesmente a unidade. Ela quer a separação, porque ela quer fazer parte, mas ela quer ser o centro da atenção. Aonde ela pode controlar todos de uma maneira que nenhum se dê, mas ela se dê com todos. Amado, nós temos que cuidar muitas vezes. Às vezes, amado, a nossa opinião na vida de uma pessoa, amado, não pode ser a certeza da solução do problema. Porque somente aquela pessoa que convive, a minha certeza, a certeza do pastor Carlos, é porque nós convivemos juntos, porque nós mudamos juntos, porque nós somos marido e mulher. Mas eu não posso chegar com a minha certeza e aconselhar o Milton. Milton, tu tem que fazer assim, 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 que o meu marido faz. Eu não posso chegar e aconselhar qualquer outra mulher, dizer, tu tem que fazer assim, porque lá em casa é assim, porque é assim que eu faço com o meu marido. Conselhos, quando nós formos dar, ou quando nós formos receber, nós temos que ser prudentes, para saber de onde vem e para onde vai. Glória a Deus. Aleluia. O que anda maldizendo, descobre segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não se entremetas. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com aquelas pessoas que estão fala aqui, fala aqui, fala ali, fala aqui, fala aqui, fala ali. Elas carregam daqui, elas levam para lá, elas levam daqui, levam para lá, elas levam de cá, levam para cá. Só que as marcas que elas estão deixando, né, sobre a vida das pessoas, muitas vezes ela nem se dá conta. Marcas, né? Porque se o pai ou sua mãe, ou seu pai ou sua mãe amaldiçoar, apegar-se-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. A maldição. E entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Quantas vezes o pai diz, olha filho, não está na hora ainda. Olha filho, espera mais um pouco. Olha filho.
fazer porque eu tenho força nos meus braços. Quantas vezes, amados, quantos casamentos às vezes não tem a ver com os pais? Quantas vezes, amados, a gente levanta o bico e diz, eu vou, porque eu quero, e lá na frente vai se dar mal. E muitas vezes a gente está olhando. Lembra-se do filho pródigo? Quando ele sentou para alimentar os porcos, ele teve que comer as bolocas, e ele se lembrou que lá na casa dele, o pai dele alimentava os seus servos. Foi o melhor que tinha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não digas, digar-me-ei. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor. A balança e a enganosa não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Muitas vezes nós dizemos assim, Senhor amado, eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Meu caminho é teu, Senhor. Só que nós não sabemos esperar. A gente não sabe esperar. Nós, o ser humano, não sabemos esperar porque nós queremos